Mais uma coletiva onde a gente vai ser difícil para explicar ou tentar encontrar argumentos para justificar ou mostrar o que foi o jogo. Na minha visão, foi um jogo até 80 minutos do segundo tempo, onde o Sport foi dominante, né? Foi uma equipe extremamente organizada, que cumpriu o seu papel tático, o seu papel técnico. Hoje a gente tinha um resultado a nosso favor, né? Vimos de uma bela partida, uma partida bem disputada, e aconteceu o que aconteceu da maneira como foi. Então, acho que isso é difícil de explicar, mas como você disse, o contexto é muito difícil, sempre foi, mas nós temos que continuar seguindo adiante, né? Hoje foi um jogo completamente atípico, né? E a gente teve que arriscar no segundo tempo, e por isso que eu digo, a importância do grupo para que a gente conseguisse pontuar nessa circunstância, nesse caldeirão todo que se formou aqui. Não só eu, não só o Daniel, os outros treinadores também experientes em grandes equipes, também com essa dificuldade, pela dureza do campeonato e por estar ali perto da zona, entra, sai, aquela briga que ela vai continuar. Se vocês analisarem com calma, o campeonato ali do 10º lugar para baixo, do 9º lugar para baixo, ele está bem apertado, né? Recém a gente está entrando no segundo terço da competição e tem muitos pontos ainda para ser disputado. Mas não é um lugar que a gente se sente tranquilo, não é um lugar que a gente gosta de estar, não é um lugar que os nossos jogadores mereçam, não é um lugar que o Santos, né, pela sua grandeza, merece estar, e a gente vai seguir trabalhando. Para os números do jogo, o Sport teve menos posse de bola, mas finalizou mais do que o Peixe. Mas o Santos chutou mais no alvo. Grandes chances 4-2 para o Sport, em cruzamentos ficou equilibrado e o Santos ainda teve um jogador expulso. A primeira vitória do Sport não veio e tinha, não sei se talvez tudo para acontecer, uma torcida eufórica e empolgada, claro, muito motivada. Como é bom, às vezes, o clima de uma vingancinha, de um revanchinho. Eu ia falar do ódio, mas aí pode levar para um lado da provocação, né? Desse clima que foi construído, claro, em cima do personagem Neymar. Toda a torcida mobilizada, tentando, claro, ajudar o Sport a sair desse momento, buscar essa primeira vitória, consegue um 2-0, o Santos tem um jogador a menos e o Santos busca o empate. O Sport tinha tudo para vencer esse jogo. Assim, dificilmente no campeonato o Sport Clube do Recife vai ter um jogo com condições mais favoráveis para vencer do que o instante em que o Sport construiu, a partir do instante em que o Sport construiu o 2-0, tendo feito 1-0 no começo do jogo, tendo o Santos perdido um jogador, o Tomás Rincon, expulso no fim do primeiro tempo, e eu achei um pouco rigorosa a expulsão do Tomás Rincon no fim do primeiro tempo, tendo o Sport ampliado o marcador na segunda etapa, e ainda assim estando o jogo tão aberto como esteve, porque o jogo ficou muito aberto, com o Santos desesperado para buscar, o Sport criando muita chance. Então, assim, dificilmente o Sport vai ter um jogo tão na mão como ele teve hoje contra o Santos. Não conseguiu vencer, o Santos não fez uma grande partida, foi um jogo com muito espaço, um jogo muito aberto, muito franco de lado a lado. Os jogadores do Santos foram extremamente valentes, resilientes, tiveram muita força para buscar o jogo, mas em termos coletivos, o Santos mais uma vez não fez um bom jogo. O normal seria o Santos perder esse jogo. Os jogadores tiraram na marra, arrancaram na marra um empate que, dadas as circunstâncias do jogo do campeonato, para o Santos tem o seu valor. Vamos então com tela dos números do Neymar, né? Porque, obviamente, quando o Santos joga, tem um holofote enorme em cima dele, e ainda mais nesse jogo. Pelo Santos, na partida contra o Sport, ele foi uma finalização, né? Com 5 ações na área rival, liderou entre seus companheiros, assim como chances criadas. Também cruzamentos certos aí, mas também bastou para aparecer na primeira colocação. 6 passes progressivos, segundo melhor na sua equipe, e 2 dribles tentados. Claro que teve provocação para cima do Neymar, mas também teve muita admiração. Não era o sósia, era o Neymar. Olha o sobe som que a gente vai colar agora. A gente brinca ali, né? Porque, claro, nas redes sociais, as imagens dos memes, das provocações, da máscara
de de bola de ouro, de não sei o quê, mas também teve muito carinho do torcedor do Sport. Pelo contexto da partida, foi um empate heróico do Santos. Foi. O quanto que teve de Neymar nesse jogo? Eu acho que teve mais do coletivo do que do individual. Claro que ele teve... Olha o tamanho da máscara do Lucas Lima, essa é grande, hein? A da ex, não deixaram entrar as máscaras, Não né? deixaram barrar. Por questão de segurança. Uma outra entrou. Escapou, né? Escapou ali, o pessoal conseguiu esconder, mas como estava previsto, acabou não rolando. Essa é gigantesca, impressionante. Agora, o Neymar contribuiu para o empate do Santos, acho que mais de maneira coletiva do que através do brilho individual. Ele teve algumas chances, não conseguiu marcar, outras a bola passou perto para ele tentar marcar e não conseguiu. Mas assim, quando a gente pensa em um Santos com 10 homens em campo e o Kleber Xavier tendo que fazer trocas para manter o time competitivo, talvez alguém pensasse que, poxa, o Neymar, nas suas condições, jogando com 10 para manter o time correndo, talvez ele tenha que sacrificar e tirar o Neymar, mas aí você sacrifica o lado técnico da equipe. E aí acho que o mérito do Kleber em relação às trocas, mais do que a resposta, mas foi encontrar uma alternativa para manter o Santos minimamente competitivo em campo, sem ter que tirar o Neymar, sem ter que abrir mão da parte técnica, e ele conseguiu montar uma linha de 5, ele até explicou depois, né, conseguiu fechar o time sem bola num 5-2-2 após a expulsão do Tomás Rincon, mantendo o Schmidt e o Bontempo jogando mais por dentro, mantendo o Neymar com o Tiquinho um pouco mais à frente. O Tiquinho entrou com boa movimentação no jogo. O Neymar correu bastante, foi um jogo que exigiu fisicamente do Neymar e acho que no aspecto coletivo ele conseguiu contribuir para esse empate do Santos, ainda que não tenha marcado. A gente viu a brincadeira do sósia, que nos tempos atuais, quando a gente recebe algo no celular, a gente fica na dúvida se é IA ou se é verdade. E quando é um jogador do nível do Neymar ou outros, a gente não sabe se é o sósia, porque sósia de jogador virou profissão. A gente não sabe se é o sósia ou se é real. É real. Então, o mesmo Neymar que divide opiniões e ainda é o cara que, em muitas circunstâncias, gera fascínio em quem encontra com ele. E olha que tem sósia que cobra uma grana. Jesus, tem um sósia aí de um jogador muito famoso, não é nem do Neymar, que ele cobra pra você, quando você vai dizer assim, fulano, manda parabéns pra minha amiga, meu filhão, pra mandar um videozinho, 100 pila na conta, tá? A gente segue aqui o nosso Sport Center com mais o Campeonato Brasileiro, agora falando também do Mirassol e Vitória. Para que esses jogadores que estavam estreando hoje se sentissem confiantes e à vontade no jogo. E infelizmente o jogo não começou dessa forma. Acho que isso condicionou muito do que foi o início do jogo e nos custou bastante voltar para o jogo e encontrar uma forma de jogar para começar a produzir um pouco mais ofensivamente e dificultar aquele domínio, aquela presença que o Fortaleza estava tendo na nossa área constantemente. Classificação do campeonato tá assim, tá? Neste momento com o Cruzeiro ainda na liderança, vai jogar contra o Ceará. Tem Flamengo que pega o Galo, ai meu Deus do céu, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Tem Botafogo e Bahia no G6, Mirassol segue ali na 7ª colocação. O Corinthians com 21 pontos, Fluminense e o Galo com 20. Tem 14 jogos, né? Ainda muito desequilibrado ali em algumas partidas. Algumas equipes, claro, com jogos a menos, muito por Mundial, enfim, Sul-Americana, o campeonato meio bugado. Internacional, São Paulo, Ceará, Grêmio, Vitória, Santos, aí Vasco, Fortaleza, Juventude, o Sport, que segue sem vencer, o único zerado ali na coluna do meio. A gente vai para o intervalo rapidinho aqui no Sport Center e já volta com tudo de todo.